A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 10. Gênese orgânica. Escala dos seres orgânicos. Item 24. Entre o reino vegetal e o reino animal, não há delimitação nitidamente traçada. Nos confins dos dois reinos estão os zoófitos ou animais-plantas, cujo nome indica que tem algo de um e do outro. É o traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, se nutrem, respiram, se reproduzem e morrem. Como eles, para viver, elas têm necessidade de luz, de calor e de água. Se forem privadas disso, estiolam e morrem. A absorção de ar viciado e de substâncias deletérias as envenenam. Sua característica distintiva mais nítida é a de serem presas ao solo e daí extraírem sua nutrição, sem se deslocarem. O zoófito tem a aparência exterior de uma planta. Como a planta, agarra-se ao solo. Como animal, a vida nele é mais acentuada. Extrai sua nutrição do meio ambiente. Um grau acima, o animal é livre e vai procurar sua alimentação em primeiro lugar. Encontram-se as inumeráveis variedades de pólipos, de corpo gelatinoso, sem órgãos bem distintos, e que não diferem das plantas, senão pela faculdade de locomoção. Depois vem, na ordem de desenvolvimento de seus órgãos, da atividade vital e do instinto, os eumintos, ou vermes intestinais. Os moluscos, animais carnudos sem ossos, dos quais uns são nus, como as lesmas, as polpas ou polvos. Outros são providos de conchas, como o caracol, a ostra. Os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como o caranguejo, a lagosta. Os insetos, nos quais a vida tem prodigiosa atividade e se manifesta o instinto industrioso, como a formiga, a abelha, a aranha. Alguns sofrem metamorfose, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Vem, em seguida, a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, que compreende os peixes, os répteis, os pássaros e, enfim, os mamíferos, cuja organização é a mais completa. Item 25. Se considerarem apenas os dois pontos extremos da cadeia, não há nenhuma analogia entre tais seres. Porém, se passarmos de um anel para o outro, sem solução de continuidade, chegaremos da planta aos animais vertebrados sem transição brusca. Compreende-se então que os animais de organização complexa possam não ser mais que uma transformação, ou, se assim o preferirmos, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível, da espécie imediatamente inferior, e assim, de aproximação em aproximação,
até o ser primitivo elementar. Entre a bolota e o carvalho, a diferença é grande, e não obstante, se acompanharmos passo a passo o desenvolvimento da bolota, chega-se ao carvalho, e já não será mais motivo de admiração que ele resulte de uma semente tão pequena. Se, pois, a bolota encerra os elementos latentes próprios à formação de uma árvore gigante, por que não aconteceria o mesmo ao inseto e ao elefante? Do que foi exposto, compreende-se que não haja geração espontânea, senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam o produto das transformações sucessivas desses mesmos seres, à medida que as condições climáticas lhe tivessem sido propícias. Cada espécie, adquirindo a faculdade de se reproduzir, seus cruzamentos resultarão em inumeráveis variedades. E, depois, uma vez instalada a espécie, nas condições de vitalidade durável, quem diz que os germes primitivos, de onde ela saiu, não desapareceram, daí em diante, como inúteis? Quem diz que nosso inseto atual seja o mesmo que, de transformação em transformação, produziu o elefante? Assim se explicaria porque não há geração espontânea entre os animais de organização complexa. Esta teoria, sem ser admitida de maneira definitiva, é a que tende evidentemente a predominar atualmente na ciência e aceita por observadores sérios como a mais racional.